Olá, está começando mais um programa Tria de Inovação. Eu sou a Ana Médici e toda semana eu trago para vocês as tendências que estão mudando o mercado quando o assunto é inovação. Você fica por dentro também de tudo sobre gestão 5.0, das tecnologias exponenciais que estão transformando o mundo e, claro, sempre com convidados especiais que são referência no mercado em que atuam. E hoje está aqui com a gente Renan Mota, ele é fundador da Corbis. Renan, é um prazer ter você aqui no Tria de Inovação. Prazer é meu. E a Corbis é uma empresa que é referência quando o assunto é implantação de negócios digitais na Europa e na América Latina. Bom, Renan, eu gosto sempre de começar o programa sabendo um pouco da história do empreendedor, como começou a empresa, né? As dores ali daquele início. Conta pra gente aí a trajetória. Bom, vamos lá. Normalmente o pessoal pensa, né, quando o empreendedor vai abrir uma empresa, algo bem bonito, né, que a gente planeja tudo, tem tudo bonitinho, e aí vamos dar o start. Foi completamente diferente, não é muito diferente dos outros empreendedores que eu conheci, e no nosso caso foi assim. Então, basicamente, a gente já trabalhava muito no mercado digital, aquela mudança entre o mercado publicitário e o mercado onde a internet estava começando. Foi daí que a gente veio, tá? E aí, com isso, a gente percebeu a necessidade do mercado de expandir. Então, iriam ter mais serviços nesse sentido, tá? E aí, a gente costuma falar que a gente iniciou como freelancers que tinham um CNPJ. Sei. Então, a gente trabalhava na empresa, fazia freelancer do outro lado. E aí, quando a gente percebeu que a hora a hora do freelancer custava mais do que a hora que a gente estava trabalhando para a empresa, falou, pô, peraí que a gente tem um business aqui. Vamos conversar e tentar começar E isso? nessa época vocês também trabalhavam com implementação de Ainda não e-commerce? era Não, não e-commerce, era. era mercado digital. Mercado digital. O próprio e-commerce em si ainda era bem embrionário nesse sentido, né? Então, nem tinha muito essa ideia, tinha aquela história da loja virtual e tal. Tinha muito catálogo online, mas que não dava para comprar. Era mais ou menos essa época aí, tá? E foi assim que a gente percebeu que o digital estava crescendo, mas a gente não focou ainda em e-commerce. Então, isso há uns 13, 14 anos atrás. Puta, vamos montar algo aqui e vamos continuar prestando serviço para os clientes que a gente já tem. E aquela ambição toda, né? E aquela história da geração Y, capa de revista da galera. A gente falou, pô, vamos ser bilionário aqui, né? E aí, pô, vamos começar aqui. Já criei um 5 anos a unicórnio gente tá aqui. milionário. O que é uma certa ingenuidade, mas foi importante. Se a gente não fosse ingênuo, não tinha começado, provavelmente, né? Obviamente foi muito mais difícil que isso, mas valeu a pena mesmo assim. E aí a gente ficou vários anos passando perrengue, essa é a verdade. Então, porque, de novo, uma coisa é você freelancer, você percebe que 2 meses tá legal, mas nenhuma empresa vive de 2 meses, né? O ano Longo é muito mais prazo, complexo, é. então tem outros E era você e custos. o seu sócio? Eu e meu sócio. Então, o Felipe Macedo, que fundou junto comigo, né? Ele tá até hoje também, a gente divide a cadeira de CEO. Mas era assim, a gente, putz, vamos tentar vender o que dá para vender. Muitas vezes a gente tinha que vender algo que não tinha nada a ver com o business. Foi bem comum isso. Basicamente, a gente iniciou, né, a empresa, né, dentro de um quarto com o que tinha de computador na mão e, puta, vamos fazer aí o que tem que ser feito. E saímos para tentar vender, só que a gente não tinha foco. Por isso que normalmente eu falo que a Core Business mesmo nasceu há uns 11 anos, não esses 14, 15 que eu comento. Porque a gente ficou 3 ou 4 anos errando muito. Então eu falo Procurando ali o mercado procurando, e ideal. testando, e vendendo, e puxava. Tinham meses bons, meses péssimos, né? Meu carro chegou a quase dar busca e apreensão, porque eu não conseguia pagar as parcelas, nesse nível, assim. E a gente, pô, precisamos arrumar isso e buscava isso. Mas a gente costuma falar que foi uma faculdade de tudo que não se fazer. E a gente errou no melhor momento, né? Porque quando você é pequeno, errar custa barato. Errar é mais fácil, né? É mais rápido também. Então a gente errou bastante nisso e aprendemos muito o que não fazer. E com isso aprendemos coisas boas que a gente estava fazendo. Em um determinado momento, que a gente costuma falar que é o dia 1, empresa super pequena, tinha 4 pessoas, eu acho 5 pessoas. A gente fez uma reunião com um amigo nosso na época, que era uma pessoa de fora e tal. E eu costumo falar que esse é o dia 1 porque ele instigou a gente, né? Falou, o que vocês têm de cliente? E a gente tinha um cliente, eu não vou dizer o nome aqui, meio de vários lá, que era um cliente de e-commerce. E-commerce bem pequenininho. Mas era horrível, assim, de trabalhar com ele. Era muito difícil e tal, mas era o que mais pagava. Mas não valia a pena, mas era o que mais pagava. E aí ele chegou pra gente e falou, peraí, vocês são o maior cliente, por que vocês não olham pra isso? E começou a instigar a gente nisso. Até a gente perceber que, peraí, tem um mercado aqui realmente. Que era o mundo de e-commerce, estava nascendo ainda. O e-commerce já existiam alguns e-commerces grandes, Isso, né? Submarino, 2011. 2011, 2012, por ali.
Já existiam alguns e-commerce grandes, mas não tinham quantidades de e-commerce. E ainda não existia Não o era conceito. popularizado ainda. Não era. E muita gente com medo de comprar. Online, Né? O D2C, que a gente chama hoje, que as indústrias vendendo direto, quase não existiam. Elas tinham muito medo da cadeia de distribuição e várias outras coisas ali. Mas a gente percebeu que tinha um negócio ali. E a gente falou, puta, vamos focar. E aí, nessa de vamos focar, a gente reorganizou a empresa para ser uma empresa de consultoria, uma agência, consultoria, tecnologia, marketing digital, experiência do usuário para e-commerce. E aí, eu acho que essa foi... Aí a coisa começou a mudar. Aí a gente começou a entender foco nosso, o que a gente precisava vender, quais eram os serviços, quanto a gente poderia cobrar, cálculo de custo, porque a gente não conseguia fazer quando você vende qualquer coisa. Não dá para ter essa ideia. Então, foco, e o que parecia na época a gente dar um passo para trás, porque a gente tinha outros clientes que não eram e-commerce, né? Então, a gente tinha que desistir de muita coisa. Foi horrível, assim, peraí, nossa, só tenho um cliente, é o mais difícil, e eu vou focar nisso mesmo? Mas foi uma decisão mega acertada, foi que a gente começou. Nesse momento vocês tinham qual era o cliente? Médio, grande? Super pequeno. Pequeno. Na época, existiam 2 tipos de e-commerce, né? Os enormes, que não eram tão grandes na época, mas eram os bem grandes, que faziam tudo por conta própria. Então, era difícil a gente prestar algum serviço para eles, porque eles naturalmente já tinham estrutura. Já essa cultura digital, tudo. E os super pequenos, onde eram empresas que faziam qualquer outra coisa, ou varejo, o foco delas não era o e-commerce. E eles perceberam, peraí, eu tenho um site, catálogo, por que não pôr um botão comprar ali? Era mais ou menos isso, né? Mais um canal de venda. Mais um canal de venda. Eu já tenho ali, já atendo o pessoal, né? Às vezes era um vendedor ali que fazia via telefone, entregava com carro na casa da pessoa. Na época, o Correio já estava tendo uma parte mais estruturada só para e-commerce. E aí estava surgindo isso, mas eram para clientes muito pequenos, assim. Para você ter uma ideia, deixa eu ver se eu posso dizer um número aqui, mas o que esse cliente me pagava por mês, hoje, provavelmente, qualquer menor projeto meu paga 1 ano desse cliente. Pra você ter uma ideia de dimensão. Então, o menor projeto que eu tenho hoje seria o equivalente a 1 ano desse cliente pagando. E era o maior. E aí foi crescendo. Foi crescendo. Na época ainda muito... a gente começou a ter um crescimento exponencial mais ou menos ali em 2017, 2018. Tá. Então, a gente sempre dobrava a cada ano, mas beleza, de 5 pessoas para 10 pessoas. 10 não é uma grande... 10 para 20, mas de repente de 100 para 200, né? É um crescimento muito maior, assim. E onde a gente se consolidou de vez, né? E veio a aquisição, que a gente pode falar um pouquinho depois, foi na pandemia. Tá. Porque na pandemia foi o inverso, né? Apesar das coisas estavam muito ruins para a economia em geral e tal, e pessoalmente também, mas para os negócios, todo mundo olhou para o e-commerce não mais como um canal adicional, mas como um canal core. Exatamente, não tinha o que fazer, né? Não tinha o que fazer, tinha que vender. E as pessoas foram obrigadas a comprar também, porque ainda tinham receio durante a pandemia da compra, né? Ai, que medo de passar meu cartão, comprar online. E isso mudou muito depois da pandemia. Minha sogra é um bom exemplo, eu costumo usar ela de exemplo. Minha mãe, tipo, né, ela não passava. Agora ela não larga, tem que tomar cuidado até que senão ela só vive comprar. É só apertar o comprar ali que vai, né? Exatamente. Agora, vocês nessa fase de vocês antes, né, de 2020, vocês chegaram a ter algum tipo de aporte financeiro por parte de investidores ou vocês foram tocando a empresa sozinhos? Como é que foi esse início? 100% sozinhos. Essa foi uma outra decisão também, que hoje eu vejo como acertada, mas também muito arriscado. Porque por muito tempo a gente vem de família muito pobre, não tinha dinheiro, então tudo self-employment. E a gente via o dinheiro passar na mão e não podia usar ou gastar, entendeu? Então, no ponto de vista, eu costumo falar, né? Se a gente saísse na Forbes, multimilionários, né? Igual o pessoal vê lá, né? Que faz a conta das ações, etc. Então, se fizesse o valuation da minha empresa, era multimilionária. Mas eu não tinha, não era multimilionário. Na verdade, tinha dinheiro nenhum. É aquela história, assim. Existe o valuation ali, né? Mas você não... Não tinha líquido. Não tinha líquido. E aí, por quê? Porque, primeiro, o valuation não estava liquidado. Segundo, o dinheiro que a gente gerava de caixa era quase todo reinvestido. A gente tirava alguma coisa, mas era muito pouco. Por vários anos, a gente sentia, e eu acho que era uma verdade, que a gente ganharia mais dinheiro fora. Tá. Então, por muitos, assim, talvez por os primeiros 5 ou 6 anos. Fora, você falar fora do Brasil? Não, fora da empresa. Trabalhando para alguém, não empreendendo. Então, talvez até 2017, 2018 ali,
E lembrando, né, pegando desde lá do primeiro comecinho, a gente sempre, todo ano a gente pensava, eu teria ganhado mais dinheiro se eu estivesse trabalhando numa outra agência ou para alguém, entendeu? E aí, de repente, a coisa começou a mudar. Primeiro, porque a geração de caixa ficou maior do que a necessidade que a gente tinha para se auto-investir. Segundo, que o próprio capital de giro que a gente tinha ali já era o suficiente mensalmente ali para manter as coisas funcionando muito bem e continuar crescendo. Por conta disso, a gente falou, putz, se a gente não pegou até agora, não vamos pegar mais. Agora vamos esperar. Exatamente. E aí, bom, aí vocês... hoje, o que faz, né, para quem está aqui assistindo a gente, o que faz exatamente a Corebiz? O que diferencia a Corebiz de outros players do mercado? Eu vou colocar um pouco mais simples, né, como é que a gente trabalha, quais são os serviços, e um pouquinho de qual que é a nossa tese, que eu acho que é o grande diferencial, principalmente para empresas brasileiras que estão pensando em ir para fora, ou às vezes tem medo, esse tipo de coisa, tá? Então, primeiro, qual é a nossa proposta de valor para o mercado, tá? Quando a gente pensa no e-commerce, e hoje a gente fala muito do omnichannel, né? O e-commerce está totalmente integrado e tal, não existe essa de entrar na internet. Naquela época tinha, né? Vou acessar a internet. Agora você já está na internet. Já está, não tem mais como então sair, é tudo né? integrado. Então, toda essa jornada do consumidor do meu cliente, ou seja, o cliente do meu cliente, ele passa por diversos touch points, né? Então, ele pode entrar no site de e-commerce e comprar, ou ele pode baixar o aplicativo e comprar, ele pode, depois que ele comprar, fazer uma assinatura online para receber mensalmente. Então, ele tem uma jornada ali, né? O começo, o meio e depois um ciclo que gira ali. Em toda essa jornada dele, os e-commerce precisam trabalhar essa experiência de alguma forma. Então, precisa construir o canal. Não tem um e-commerce? Precisa construir o e-commerce. Não tem o clube de assinatura? Precisa construir o clube de assinatura. Não tem o aplicativo? Precisa construir o aplicativo. O e-commerce não está vindo o consumidor, não está acessando ninguém? Você precisa trazer gente comprando mídia ou fazendo campanhas, etc. Já comprou, né? Uma vez o consumidor já fez a primeira compra, você quer que ele continue comprando de você. Então, você precisa fidelizar ele, fazer campanhas de CRM, precisa usar o aplicativo para depois trabalhar com ele, precisa trazer ele para a loja física para algum evento e etc. Então, toda essa jornada, ela vai ter necessidade de tecnologia, de experiência do usuário, né? A parte de UX, né? A parte de Customer Experience e de marketing digital. E aí eu tenho serviços Você tem dessas três pilares. essas três vertentes. Exatamente. E elas funcionam, trabalham juntas, mas como se fossem independentes também. Exatamente. Se algum cliente, isso acontece muito, só quiser construir o aplicativo, eu vou fazer. E faço muito bem. Esse é um diferencial também. A gente consegue ser muito diferenciado do mercado. Mas toda essa integração, ela é exponencial também. Então, porque, por exemplo, né, uma vez que eu construo um canal de venda e depois eu vou fazer campanhas de mídia digital, por exemplo, o meu time já está integrado, ele já consegue trabalhar melhor, então ele acaba tendo resultados mais exponenciais. Porque trabalha tudo em conjunto ali, Exatamente. né? Agora, vocês, no caso de plataformas de e-commerce que vocês utilizam para indicar os clientes, quais são as que vocês utilizam? VTEX? Quais são as que vocês costumam ser parceiros de vocês aí nesse processo? Eu vou dizer as três principais, mas tem uma que se destaca, que é a VTEX, que inclusive abriu a IPO alguns anos atrás em Nova York. A VTEX ela é uma plataforma brasileira que nasceu justamente para ser uma plataforma focada em e-commerce no Brasil, que depois foi indo para fora. Então, a gente se especializou muito nela. Na época, quando a gente nasceu, a gente não fazia a VTEX, ela ainda era muito pequena. E a gente também é muito pequena, obviamente. Mas a gente percebeu, eles estão crescendo, é uma plataforma boa, vamos começar essa parceria. Além da VTEX, isso foi muito bom. A gente é super parceiro deles até hoje, é o principal implementador, os maiores clientes deles são mantidos, estão conosco, né? Mas além disso, Adobe, então que na época era Magento, foi uma das que a gente iniciou e tal. E Shopify também é uma que a gente costuma fazer. Mas bastante. Percentualmente acaba sendo menor, porque percentualmente eles têm menos penetração no mercado latino-americano, onde a gente é mais forte. E aí entra outro ponto que eu ia comentar, né, do nosso foco, que eu acho que toda empresa brasileira deveria ter essa ambição. A VTEX teve, a gente teve, e eu conheço alguns outros que teve. O Brasil, ele tem, principalmente no meu mercado, mas eu acho que em vários outros, ele tem potencial de exportar, por vários motivos. Então, frente ao dólar, frente ao euro, por exemplo, né? Porque o real, né, é bem mais barato. Mais barato, etc. E existem alguns desafios, como o inglês, etc., mas, se a gente comparar o nível de qualidade que a gente tem de entrega, a gente não perde nada, até ganha. Com um custo menor e a gente pagando melhor para os nossos colaboradores.
Então, todo mundo ganha, né? O colaborador ganha mais, porque, obviamente, a gente tem uma margem melhor ali. A empresa tem uma margem melhor e mais saudável para trabalhar com moeda forte, por exemplo. E o próprio cliente lá ainda está pagando menos por algo melhor. E aí eu vejo que essa tese, ela funciona para boa parte das empresas. Agora, vocês... E aí você tá falando da questão da internacionalização, né? Quando é Sim. que vocês começaram essa internacionalização da empresa? Quando, como eu falei, né, como começou a dar mais certo, lá em 2017, para 2018 ali, a gente decidiu ir para o primeiro país, em 2018, Qual mais ou foi? menos, Argentina. Argentina? Não Aí vocês sei- montaram a operação lá ou vocês faziam daqui? Não, a Entregavam gente lá? montou. Ah. As operações dentro da América Latina, todas elas seguem essa mesma tese que eu falei, de conseguir ser mais barato e atender fora e tal. É difícil você não ter uma operação local por conta cultural. Então, quando você vai fazer uma venda, aqui no Brasil, a gente, sei lá, começa falando de futebol, da política, sei lá. Lá fora você tem outros assuntos, né? Aqui a gente vai falar do Lula, lá vai falar do Milei, sei lá, entendeu? Isso é importante. Então, um diferencial nosso... Eu tenho 16 sócios, né? Eu tive 16 sócios antes de vender. Então, a gente sempre gostou de ter Aí sócios. os sócios vocês iam tendo nesses locais. Exatamente. Ia fazendo ali. E aí, eles, obviamente, tinham uma participação menor. Investem, como se fosse um investing. E eles sabiam que tinha um potencial de crescer junto com a gente e potencialmente liquidar no futuro. Isso fez toda a diferença, porque a gente tinha uma operação menor local, o pessoal do Brasil treinava esse pessoal de fora para conseguir fazer, né? Então, a gente tinha uma exportação de conhecimento para esse pessoal, para ter o mesmo nível de qualidade. O sócio local aproveitava o mercado local, enquanto no futuro a gente estava planejando atingir os mercados de moeda forte, como a Europa e Estados Unidos. Bacana. Bom, e aí vocês chegaram num ponto que vocês foram comprados, né? Como é que foi esse processo de, né, serem adquiridos? Como é que está a empresa hoje? Enfim, conta pra gente esse... Isso é legal a história, obviamente, pessoalmente muito legal, mas tem um assunto bem legal nesse meio, porque foi o seguinte, a gente nunca fez a empresa para vender. Não porque a gente não tinha a vontade de vender, porque a gente achava que não dava. Então, de onde a gente veio, eu nem sabia como isso funcionava, por onde começar. Nunca foi algo que a gente pensou que era possível, né? Até que chegou um determinado momento, mais ou menos esse ano, aí um pouquinho de 2019, 2018, 2019 talvez, que uma das empresas parecidas com a gente, é um pouco diferente, mas ali no mercado parecido, foi vendida. A gente falou, como assim? Deixa eu entender, né? Opa, deixa eu ver o que é isso aqui. O que significa ser vendido e tal. E a gente foi entender o que significava ser vendido. E valia muito a pena, financeiramente falando. Mais uma coisa que a gente sempre fez, por mais que a gente não fez para vender, a gente fez a empresa para duas coisas. A gente fez com essas duas preocupações. Uma, ser muito bem organizadinha. Então, no nosso caso, era todo mundo CLT, ou a maior parte, assim, não tinha nada difícil de ajustar, né? No ponto de vista de uma empresa que vai comprar você, ela vai comprar se tiver tudo arrumadinho. Ela não vai assumir riscos que ela não queira. E ela era sempre lucrativa. Então, de quando a gente focou em e-commerce, antes era um pouquinho mais complicado. Desde que a gente teve o primeiro foco, a gente sempre teve lucro no final do ano. Até porque vocês cresciam, Exatamente. Vocês tinham que investir, né? Então, vocês não tinham um dinheiro de fora para investir e poder ali dar aquele... A gente precisava do lucro para lucro pra crescer. Exatamente. E aí, com isso, a gente conseguiu montar uma tese, né? E mostrar um pouquinho para o mercado, abrir um pouquinho para o mercado. Falar, tem uma empresa aqui, é a que maior cresce desse mercado. Então, hoje a gente, na América Latina, somos a maior agência que faz esse tipo de coisa. E ainda somos a que maior cresce, né? Mesmo dentro do grupo ali. E ela é lucrativa e ela tá organizadinha, ela é bonitinha. Tá tudo aqui, não tem riscos, etc. E aí uma empresa veio com um interesse desse, ficou namorando um pouquinho a gente, é onde a gente entendeu como as coisas funcionavam. Como que era o processo do M&A, qual poderia ser o valuation, o que ficava pra gente ou não, o imposto, né? Foi aí que eu descobri que o imposto era do que até então era diferente a forma Quer que dizer, vocês não estavam, apesar de vocês serem uma startup, vocês não estavam inseridos no universo das startups, né? Não. É questão de venture capital, Nada. investidores, não era uma começou com coisa essa visão. distante para vocês, né? Era aquele mais empreendedorismo natural mesmo. É o raiz, né? Raiz. O raiz. Isso foi bom porque, assim, talvez se a gente tivesse começado com esse outro olhar, eu gosto disso, eu gosto de alavancar a empresa, eu acho que tem muito valor, mas dependendo do momento, é onde o pessoal se perde no passo. Porque se você... Talvez, se naquele momento onde a gente estava péssimo tivesse muito dinheiro, a gente teria ido para o lado errado. Então, a gente conseguiu provar que a empresa tinha valor sem isso, é absurdamente mais valoroso do que ter sendo alavancado.
Apesar de eu gostar muito dessa ideia, eu achar que talvez, se a gente tivesse feito no momento certo, talvez 6 anos depois desse primeiro dia 1, a gente provavelmente tinha crescido ainda mais. Teria sido mais rápido. Tinha sido mais rápido, provavelmente. Então, mas é como você falou, foi aquele empreendedor raiz que, o que funciona na empresa? Eu preciso ter gente que faça algo bom, que tenha um produto bom, a gente precisa vender, e essa venda precisa gerar algum lucro, não tem muito segredo, entendeu? A gente fez isso muito bem, por muito tempo, e sempre na vanguarda. Então, falando um pouquinho de inovação, isso é bem bacana. É um pouco cansativo, mas todos os anos a gente precisa reaprender tudo que o mercado está fazendo. E você está no mercado que, assim, eu acho que, principalmente agora com a questão da inteligência artificial, né? A gente percebe aí que tem muitas ferramentas que vocês podem usar no trabalho que vocês fazem, né? Marketing digital, enfim, no geral. Como é que vocês estão implementando essa inteligência artificial aí na empresa de vocês? Legal. A gente, por ter uma cultura sempre ligada ao... Porque e-commerce, naturalmente, é algo muito novo. Não existia há mais de 20 anos atrás, por exemplo. Então, é tudo novo. Isso todo ano muda. Por ter essa cultura de todo ano muda, a gente precisa estar atento a tudo que a gente precisa readaptar. E aí, todo ano tem uma novidade que a gente vai precisar. Putz, o que é isso? Não, como é que a gente aplica? Como é que a gente não aplica, tá? Foi assim... Por exemplo, com metaverso, e foi assim quando o próprio e-commerce se profissionalizou e virou omnichannel, e várias outras coisas. Apesar do metaverso, não, segura isso aí. Metaverso ficou parado um pouquinho ali. Eu falei, não, isso aqui não sei. Eu sou o early adopter de tudo, eu tenho 3 óculos lá em casa, mas assim, uma coisa é business, outra coisa é outra coisa. E aí veio a inteligência artificial, que era algo que se popularizou agora, mas ela já existia de alguma forma. Então, todos os nossos serviços, a gente sempre utiliza uma ferramenta copiloto, vamos dizer assim, que já tinha um pouco de inteligência artificial. Ela não era tão evoluída, mas tinha. Então, por exemplo, se você quer melhorar a experiência do usuário lá, você pode utilizar e deve utilizar a inteligência artificial para moldar o site ali, para se adaptar melhor ao que o usuário espera ali, né? Para ser mais customizado a ele e tal. Isso a gente já fazia. O que aconteceu depois que a inteligência artificial ficou mais inteligente, vamos dizer assim, e ficou mais presente, mais popular, tá? Existem 3 grandes utilidades para a gente. Uma, ela está ligada a otimizar custos mesmo. Então, como você consegue ser mais eficiente naquilo que você já fazia. Então, se antes... Mais rápido, às vezes com mais qualidade. Então, se antes você precisava de muito tempo para fazer algo, hoje você consegue a inteligência artificial fazer em menos tempo. Então, isso é algo que a gente implementou lá. Ainda tem muito a implementar, o que é testar, o que é ético, o que não é, o que fere, às vezes, um direito de imagem de alguém ou não, né? Algumas coisas desse tipo. Mas isso é legal. O outro ponto é as próprias ferramentas evoluíram, as ferramentas que a gente utilizava, para embarcar a inteligência artificial dentro delas. Então, ferramentas de mídia, para entregar melhor mídia para o mais eficiente. Como eu falei, de experiência do usuário também. A própria de Customer Experience também. Então, a gente consegue utilizar ferramentas de inteligência artificial e por aí vai. E a terceira, que é super novo, eu ainda estou testando, entendendo, é prestar esse serviço para o meu cliente. Então, transformar isso em algo que eu consiga vender. Então, todo mundo está querendo entender como é que se pode utilizar a inteligência artificial na empresa. Eu, como uma empresa de consultoria, uma empresa de inovação, eu posso montar serviço e falar, putz, esse serviço aqui é bom para você, e ele tem inteligência artificial por trás. E ele custa X para você, você vai me pagar, eu vou usar a inteligência artificial e você vai ganhar por tabela no uso da inteligência artificial. Isso é muito novo e agora que a gente está dentro de um grupo cheio de compliance, não sei o quê, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, até onde a gente pode ir ou não, né, no uso dela. Mas eu acho que aqui é onde está o maior pote de ouro, né, que a gente pode encontrar no fim do arco-íris ali. Com certeza. Tá? Agora, quando a gente fala né, na criação de um e-commerce, toda essa estrutura, acho um grande desafio para quem tem um e-commerce é você ter audiência para comprar no seu e-commerce, né? Exato. E aí entra muito marketing digital e tal. Qual que é a estratégia que vocês implementam, né, para um cliente que, enfim, está começando, não tem audiência suficiente ainda para comprar pelo site dele, investimento aí em tráfego pago, em redes sociais, qual que é a estratégia hoje que vocês mais utilizam? Existem 2 caminhos iniciais, mas eles não são sustentáveis a longo prazo. A gente tem uma estratégia a longo prazo que eu vou explicar também. Quais são os 2 iniciais? No fim, você está pagando por ter aquele tráfego de um jeito ou de outro, tá?
ou você paga diretamente, né? Literalmente comprando mídia, fazendo uma estratégia com campanhas de mídia em Instagram, Facebook, TikTok, etc. E aí você está investindo em mídia, comprando mídia paga desses players, né, da própria plataforma em si, ou através dos próprios influenciadores ou micro-influencers, pagando para eles, né? Mas no fim, comprar mídia dentro de uma estratégia para trazer gente para fazer a primeira compra, para comprar no seu site. E a gente tem várias estratégias dentro disso aqui. A outra que ainda funciona muito bem, mas é tentar de forma orgânica trazer esse pessoal. Ainda é pago, não é pago diretamente, mas você vai trabalhar com SEO dentro das buscas orgânicas. No próprio rede social você também consegue fazer isso. Dentro das lojas de aplicativo você também consegue fazer isso. Para você ser melhor indexado e conseguir organicamente que alguém baixe seu aplicativo, entre no seu site, por aí vai. As duas são pagas de uma forma ou de outra. Uma paga diretamente, a outra você paga pelo serviço para ser melhor indexado. Porém, todo o ROI, né, de mídia paga, normalmente ele é baixo, porque você vai pagar, você está pagando por tudo e mais pela mídia. Quando você tem o resultado final lá, você vai ver que não é bacana. Normalmente não bate a conta quem vive só de mídia paga. É aí que entra a nossa estratégia de fidelização do cliente, que para mim é a mais importante. Então, você trabalha marca nesse processo, você trabalha a fidelização dessa pessoa, a experiência do cliente e a experiência de ponta a ponta, né? Até ele receber lá na casa dele uma caixa cheirosinha, dependendo do tipo de negócio. A recompra dele, né? Um clube de assinatura, talvez ele tenha várias estratégias para que aquele cliente que você pagou para trazer a primeira vez, você não fique pagando toda vez para ele vir e comprar novamente. E aqui, para mim, é que está o grande pulo do gato. Você precisa ter um balanço entre trazer novos clientes e fidelizar aqueles que você trouxe uma vez. Então, custa muito menos você vender para quem já comprou de você. E aí, de novo, tem diversas estratégias ali. E, obviamente, eu costumo falar que o melhor vendedor é o produto ou o serviço bem feito. Com certeza. Então, se você faz isso bem feito e ainda tem estratégia em cima de fidelização, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Não é nenhuma dúvida, é certeza absoluta. Não é fácil. Mas como é que você vê aí, vocês que estão muito inseridos nisso, né, vendo tendências, como é que você vê o futuro, né, aí dos negócios digitais, do e-commerce? Quais são as tendências que vocês estão enxergando aí no curto, médio prazo? Eu ouvi algumas vezes que a gente tem, principalmente no nosso mercado, né, tendências e pendências. Não sei se você já ouviu isso, né? Não, da pendência não, como é que é? Pendência é o seguinte, era o que era tendência e agora já virou normal. Se você não tem, está atrasado. Tá. Então, o próprio Omnichannel, né, que é se você compra numa loja online e não pode trocar ela numa loja física, ou se você compra no e-commerce e a loja mais perto da sua casa não vai te entregar, por exemplo, né? Isso é Omnichannel, né? Isso faz parte do Omnichannel, da estratégia de Omnichannel. Já é pendência, na minha opinião. Então, eu nem foco muito nisso, porque, como eu falei, como a gente está sempre na vanguarda, o que muita gente diz ser tendência, para mim já virou pendência, tá? O que tem de tendência aqui no mercado, eu acho bacana, é a parte de inteligência artificial. Então, é bastante tendência. E isso no uso dela, não só na parte que eu presto serviço, como eu comentei, mas em toda a cadeia de e-commerce. Na parte logística, na inteligência de last mile, né? De conseguir fazer a entrega mais rápido. Em toda a parte de pagamento também. Você, por incrível que pareça, o pessoal acha que pagamento é só transacional, mas não é. Então, por exemplo, você pode aplicar a inteligência artificial para melhorar a aprovação, né? Ser mais rápido. Ser mais rápido. Tem muito compra não aprovada porque entende-se como fraude, mas talvez não era. Você pode utilizar a inteligência artificial. Então, inteligência artificial dentro de todo o mercado, que para mim tem muitas tendências legais aqui, tá? Uma outra que era muito comum antigamente e agora ela voltou com o e-commerce sendo um player importante nesse processo, que é a retail media. Então, é muito comum, a gente ia no varejos físicos, sei lá, no supermercado, e você tinha mídia lá dentro, né? Mostrando, às vezes o pessoal fazendo um teste ali, ou você tem um corredor ali que é pago, aquilo lá é mídia paga também. Isso acontece muito no varejo físico, mas não acontecia no online. Acontece que esses marketplaces, grandes marketplaces... Tem muita audiência. Eles vendem esse tipo de mídia para você
que está vendendo dentro deles conseguir alavancar. Então, isso acho que é uma tendência forte, tem muita gente falando disso, isso já funciona. Eu acho que isso vai crescer ainda mais, ser mais inteligente. E aí é uma fonte de receita, tanto para você que vende no marketplace, então se integrar aos marketplaces, vender lá e comprar mídia para vender mais, tanto para você que quer ser um marketplace. Porque normalmente o pessoal pensa marketplace, o Mercado Livre, a Amazon, tá correto, são os maiores aí. Mas qualquer e-commerce pode ser um pequeno marketplace, talvez de nicho. Então vamos supor que você venda vinhos, e aí você, putz, eu não quero ter todos os estoques de vinhos, fazer compra e venda de tudo. Eu posso integrar outras distribuidoras de vinho aqui dentro, elas vão ser o meu seller, e ainda eu vendo lá, ganho comissão sobre isso, sem precisar ter o estoque. Eu sou um canal. E ainda posso vender mídia para eles, né? Então, acho que isso é bem bacana, tá? E um outro ponto que é um pouco mais do que a Corbis acredita, então é para quem é mais empreendedor ali, é um pouco essa questão da globalização, né? O Brasil sempre foi muito isolado do mundo na questão de exportação de serviço, exportação de tecnologia, etc. Um pouco pela língua, um pouco pela geografia, um pouco pela cultura também. Eu acho que isso é uma tendência legal, né? O brasileiro está percebendo, depois da pandemia, que trabalhar remoto ficou normal, que ele pode exportar serviço, ele pode exportar tecnologia para outros países, ser bom nisso. Basta ele falar o inglês, que também não é muito difícil, né? Mas tem que correr atrás e tal. Eu costumo falar que na escola a gente aprendeu o verbo to be, depois eu descobri que estava tudo errado ainda, né? Então eu tive que correr atrás. Eu acho que isso é uma tendência legal do mercado, de o Brasil conseguir estar um pouco mais conectado na exportação de tecnologia, serviços, né, para os outros países. A Vetex é um exemplo, a gente é um exemplo, tem outras empresas aí que são exemplos, acho que isso é bem Renan, importante. bom, olha, muita gente que assiste o programa é empreendedor, queria que você desse aí para quem está começando, passou pelo que você passou, né, os 5 anos aí de dificuldade, até encontrar aí um mercado certo. Qual é a dica que você dá aí para quem está querendo empreender em negócios digitais ou que já está empreendendo e está passando por dificuldades nesse momento? Eu tenho 2 grandes dicas que acho que funcionam para qualquer empreendedor e funcionou para gente. A primeira é essa de errar, não ter medo de errar. Então, o pessoal costuma tentar ter o primeiro grande acerto, super acertado. Eu prefiro errar 10 vezes. Tem um caso, né? Vou contar um exemplo. Era um concorrente nosso. E ele chegou pra gente. A gente era do mesmo tamanho, mais ou menos. A gente foi fazer uma reunião. E a gente tava tentando ver parceria, né? E tal. E a gente mostrou um plano um pro outro. A gente viu que era o mesmo. Aí ficou aquele climão. E ele falou, mas eu estou planejando isso há 1 ano. E a gente falou, não, a gente pensou isso semana passada mesmo. No fim, hoje eu sou 5 vezes maior que ele e ele não cresceu. Por quê? Porque planejamento é importante, mas execução é muito mais. Porque quando você vai para a prática, a gente vê que realmente o que você planejou não é bem aquilo. E você precisa adaptar rápido. Então, errar rápido e corrigir isso, continuar errando e corrigir, no fim, em um médio e longo prazo, você viu que é um grande acerto. A curto foi um monte de erro, mas a médio e longo foi um grande acerto. Então, acho que isso é importante. Para mim, isso é básico assim, de empreendedor. E o segundo ponto que eu aprendi no meio do caminho e achei que foi fenomenal é que empresas são feitas para gerar dinheiro, para serem liquidadas, para vender. Então, óbvio, você tem um carinho, né? Seu bebezinho ali. Mas venda, faz outra. Ou nela mesmo você consegue aprender novamente. Hoje a gente está abrindo uma série de outras coisas que a gente não abriria se a gente não tivesse vendido para o grupo. Então, eu acho que pensar que essa é uma possibilidade, e pessoalmente falando, é muito bom. Você vai ganhar um monte de dinheiro. Vamos mentir, não vamos ser hipócritas. Você ganha muito dinheiro, abre portas novas e ainda tem a oportunidade de talvez empreender de novo no futuro. Por que não? Por que não? Eu acho que essa é a mensagem aqui. Renan, olha, muito obrigado pela sua entrevista. Foi realmente uma aula aqui para quem quer empreender, quer saber sobre o mercado digital. E até a próxima. Legal, obrigadão. Obrigado pela oportunidade. Estou disponível aí. Se precisar, estou por aqui. Bom, e o programa Teleinovação fica por aqui. Quero agradecer ao Estúdio Voz, que é o melhor estúdio de videocasts de São Paulo. E a gente se vê semana que vem. Até lá.